E aí, cara, já faz o quê? Mais de um mês que eu não posto nada, o que na real não é. E agora eu começo a travar, tipo, e daí dá um trabalhão na edição. E isso é muito legal, cara. Nossa, eu adoro ficar cortando. Pelo menos agora eu tô usando aquele programa lá que, tipo, corta automático todos os silêncios. Aí eu só preciso cortar as partes que ficam, sabe? Que eu repito duas vezes, etc. Mas então passei, tipo, esse tempo aí todo sem postar nada. E daí, do nada eu me toquei. Ou sei lá, alguém me lembrou. Oh, pá, eu tenho um canal no YouTube, tinha me esquecido. Sério, eu me esqueci completamente. Sei lá, passou uns, sei lá, quase 30 dias e eu nem lembrava que existia isso daqui, cara. Ou quase isso. Mas então, muitos dos vídeos que eu fiz foi tentando, sabe, atrair uma audiência de fora, assim, pessoas que não me assistem e tal. Pra tentar crescer no YouTube, só que. Cara, isso daí é difícil, né, velho? Isso daí é difícil. Até tem alguns macetes, tipo, ó, vamos copiar conteúdo da gringa, deixando uns negócios meio diferente, e daí desse jeito vai dar certo, sabe? E, ok, realmente, eu acredito que dê certo, cara, se tu copiar conteúdo dos gringos e modificar algumas coisinhas pra não tomar copyright nem nada assim, postar, né, no, na comunidade brasileira. Beleza, tu pode construir um nicho assim, e daí o YouTube vai entender como que é o teu tipo de conteúdo, e ele vai ver que o teu conteúdo é bom. Por quê? Porque tu pegou a nata do conteúdo gringo que é melhor do que o brasileiro. Pelo menos no geral, né? É superior, cara. Em geral é superior. Não tenho o que falar. Podem me chamar de. Poxa, de cartoonizando, cara. Mas é verdade, mano. Aprendam inglês, viu? Assim vocês não perdem certas coisas do mundo, viu? E eu gostaria eu pretendo, cara. Eu já entrei tipo, em alguns grupos aqui no WhatsApp pra eu melhorar meu inglês. Eu acho que isso daí é uma coisa boa. Eu desejo fazer assim, viu? Mas então, como eu ia dizendo, tipo, muitos dos vídeos que eu fiz, principalmente assim, tipo, naquela época lá que eu fiquei, nossa, um ano postando vídeo pra caralho, pelo menos um vídeo por semana, me esforcei que nem um louco. E no final não deu certo, tava até começando a engrenar um pouquinho, mas daí o YouTube derrubou a minha conta. Incrível, cara, nossa, que felicidade de tudo isso daí. Mas esse daqui vai ser, eu acho, sei lá, só pro pessoal que gosta de mim, que gosta de me ouvir falar. Tipo, essa meia dúzia de gato pingados aí, né, cara, que ah, sempre retornam ao meu canal a cada, sei lá, 5 meses, ou alguma coisa assim, pra ver se tem alguma coisa nova, né? Porque hoje em dia eu não tô postando muito vídeo, eu tenho duas coisas que consomem um tempo gigante, né? Que é o que? Mulher e trabalho. Mas o meu canal, acho que eu já disse isso, eu nunca vou abandonar, provavelmente, né? Nunca vou abandonar. Só quando eu morrer. Porque é algo que eu gosto de fazer e mesmo que eu diminua a frequência, sempre bate aquela vontade de postar após certo tempo sem postar vídeo. Porque, primeiro, que é uma atividade prazerosa pra mim. E também porque eu vejo que tem algumas pessoas, mesmo que poucas, cara, que curtem o que eu falo, que curtem o meu jeito, que curtem, sei lá, minha personalidade, as ideias que eu apresento, encontram algum valor nisso, sei lá. Ou, no mínimo, um divertimento, senão não estariam me vendo, né? E isso certamente me motiva a postar, mesmo que, sei lá, um vídeo pegue 2 comentários. Nossa, pelo menos um ou dois desses comentários aí apareceu, sei lá, alguém falando, nossa, cara, isso daí me ajudou, legal. Não, eu gosto de te ouvir falar, alguma coisa assim, isso daí motiva pra caralho. Ahn, e talvez vocês que assistiram os vídeos recentes tenham percebido que nos vídeos mais recentes, assim, vários deles foram algo como, tipo, um diário, praticamente, cara. E esse daqui vai ser provavelmente mais um deles. Vou, sei lá, atualizar um pouquinho da minha vida que todo mundo quer saber. Nossa, cara, minha vida é muito divertida, nossa, ela é cheia de aventuras e eu sou uma pessoa, nossa, muito carismática que todo mundo quer saber. Não, cara, eu só gosto de falar e escuta quem quer. Eu aposto que pelo menos uma pessoa vai achar interessante. Não, duas, porque tem eu mesmo, eu gosto de, tipo, eu posto um vídeo, aí eu reassisto ele umas duas, três vezes, cara. Receba o narcisismo. Mas então, quem gosta de mim, eu acho que eu posso atualizar um pouco, né, sobre as paradas que aconteceram comigo, né, desde o meu último vídeo e tal. Eu comecei, né, no novo trampo aqui, eu tô curtindo, apesar de, não, escala 6x1, né, velho?
Mas dá pra tancar, eu gosto do trampo no mercado, eu já falei disso. É um negócio que combina comigo, porque, bom, quem tu é tem muito a ver com quem tu foi na infância, né? Com o que tu fez na infância, as influências que tu teve e tudo mais. E o que eu fui na infância, cara? Eu fui um cara que ficava no computador pra caramba. E eu ficava muito tempo no computador. Então, naturalmente, eu teria uma facilidade e prazer maiores trabalhando de caixa, né, cara? Porque consiste em ficar em um computador. Então, eu mudei de ficar em um computador em casa o dia inteiro pra ficar em um computador no trabalho o dia inteiro. Olha que coisa legal. E eu acho que eu disse, tipo, quando eu trampava de garçom, eu ganhava, cara, muito menos, tipo, muito menos. Tudo bem que tem a correção monetária, né, inflação e tal, mas eu acho que não chega tanto assim, né? Agora eu tô ganhando cerca de quase 3 vezes mais. O que também não é nada incrível, na verdade é só porque eu ganhava realmente muito pouco de garçom mesmo, cara. Ao ponto de não conseguir viver sozinho, sabe? Tipo, ter que dividir as despesas com outra pessoa, aluguel e lá lá lá. Porque era um negócio bem apertado mesmo. Mas então, tipo, vocês não olham porque eu corto, cara, mas no início, bem no início, assim, quando eu vou gravar um vídeo sem roteiro, eu sempre fico, tipo, travado, sabe? Tipo, não sai a primeira palavra, cara. E. Daí depois sai a primeira, e quando sai a primeira, sai a segunda, a terceira, a quarta, e daí depois sai um vídeo de 1 hora. Incrível, né, mano? E. Parte do motivo disso é porque eu odeio que escutem o que eu tô falando, mas sei lá, minha mãe nem deve estar prestando atenção agora, então foda-se também, né, cara? E mesmo se tiver, tipo, foda-se também, né, cara? Porque eu vou explicar agora, cara. Tipo, eu já tive algumas obsessões na minha vida, né? MBTI, como vocês muito bem sabem ou não sabem, talvez não tenham pegado essa época também, né? Que eu ficava, cara, nossa, eu ficava o dia inteiro, todo dia, falando de MBTI, pesquisando sobre MBTI. Meu Deus. E isso daí foi, tipo, durante meses ou mais de ano até. É, mais de ano, cara. E daí depois passou essa obsessão, né? Daí veio a obsessão da filosofia, provavelmente. E daí eu comecei a falar sobre filosofia, e daí veio a obsessão sobre política, cara. Essa não apresentei tanto assim no canal, embora eu tenha postado alguns vídeos sobre política, não foi o foco do canal, né? Mas, sim, nossa, cara, eu assisti. Nossa, dá pra dizer, sei lá, 2.000 vídeos. 2.000 vídeos do Ideias Radicais, cara. Não, fora os outros, né? Que eu assisti de política de outros canais e tudo mais. Mas também isso daí passou, tipo, tá. Ainda bem que passou, nossa, cara. Política. Pra que serve? Pra que serve política, cara? Tá, serve pra tu ter um assunto, né? Ok. Ahn, Tu se torna uma pessoa mais interessante se tu tem alguma coisa pra falar. E com isso eu consegui alguma coisa pra falar, né? Isso acrescenta na minha personalidade, em quem eu sou. Mas, fora isso, serve pra tu se estressar, cara. Se estressar muito porque tu não vai mudar porra nenhuma, velho. Não vai mudar nada nesse país. Tu só vai criar inimigos e vai criar sofrimento, né? E. Mas então. ah, Depois, né? Acho que chegamos ao momento atual agora. A minha obsessão. Obsessão? Dá pra dizer obsessão, cara? Acho que é algo moderado, dá pra dizer? Mas eu tô. Sempre que eu vou ao trabalho, né? Eu pego o ônibus e tal. Eu fico, sei lá, uma meia hora no ônibus, daí depois também tem o tempo que eu fico almoçando. Aí eu fico escutando paradas sobre budismo, velho. É uma filosofia que, na verdade, já faz tempo que eu tenho um interesse e uma simpatia por, porque certamente tem alguns ensinamentos valiosos, sabe? Algo que de bom que tu pode extrair disso que vai te fazer sofrer menos. Isso eu acredito bastante. E eu vejo na prática também, cara, não só na teoria. Então, eu tô assistindo bastante o Monge Gensho. Não sei se alguém aqui conhece, mas eu acho esse cara muito bom, velho. Tipo, dos monges que eu assisti no YouTube, ele parece ser o mais sábio. Eu acho que ele tem 72 anos. Eu já vi também o monge Botsukei, do canal sobre budismo. O monge Komyo, que também é, no caso do canal do Monge Gensho, né, Daisen. E eu também já vi o Amigo Monge e outros aí. Só que não tem como o monge Gensho, pra mim, claramente é o mais sábio entre eles. Que fala as coisas mais profundas sobre o tema também, que tem os melhores ensinamentos. Tipo, o monge Komyo, ele
fala e tal, mas, cara, ele parece, sei lá, quem, o Mário Sérgio Cortella, um carnal da vida, que fica falando, tipo, óbvio, ou algo tipo, não teve nenhuma grande revelação até então que eu tenha recebido, eu acho, do Monge Komyo. E o Monge Botsukei, eu vi algumas coisas, tipo, cara, não é bem assim, eu não concordo com isso não, cara. Tipo, ele falando, não, eu agi de um jeito errado, eu devia ter agido de um outro jeito, eu não acredito em justiça, eu nunca vou acreditar em justiça na minha vida, beleza? Nunca vou acreditar em justiça, cara. Essa é uma crença muito forte que eu tenho, tá? A justiça não existe, isso daí é uma invenção. E eu já cansei de falar sobre isso e, sei lá, de tentar convencer as pessoas também a paia, né, cara? Então, quem quiser perceber isso, perceba. Quem não quiser, viva e morra na ignorância. Até porque, sei lá, que se foda, né, cara? Tipo, tu pode ser feliz na ignorância, dá pra dizer? Se bem que o budismo ele diz, né, que uma das causas do sofrimento é a ignorância, né? Ignorância. Mas também ele apresenta, né, o Buda ele apresentou o caminho do meio, né, cara? Então, dá pra dizer que algum nível de ignorância pode ser benéfico, não? Algum nível de desrespeito ao caminho óctuplo. Você não precisa ser tão rígido assim. O Buda ele não encorajava isso. Você tem que ser moderado. Se você quiser evitar o sofrimento, né? Porque o budismo eu enxergo ele como uma ferramenta para você evitar sofrimento, sabe? Evitar sofrimento. Então não é sobre pecados, e eu também não enxergo como sendo sobre certo e errado, mas sim sobre conselhos, sobre dicas para você se ferrar menos nesse mundo cruel. E será que o mundo é cruel mesmo, cara? Porque, tipo, o budismo ele ensina a gente que se a gente julgar como cruel, o mundo vai ser, né? Se a gente julgar algo como ruim, vai ser. Então, ele nos propõe, né? Ele nos mostra que existe um espaço. Ele nos mostra que existe um espaço entre o sujeito e o objeto e o sentimento, sabe? Não é o objeto em si que te causa sofrimento, mas sim a opinião que você cria sobre esse objeto. E daí, antes, nesse vídeo, né? Mais cedo eu falei o quê? Que eu odeio que escutem eu gravando vídeo, né, brother? Eu odeio. Note que eu criei uma opinião. Eu coloquei como negativo o fato de estarem me escutando. E isso é maleável. As coisas não são ruins, você que interpretou elas como ruins, como dolorosas. Mas é claro que é muito difícil, se não praticamente impossível, você ter esse mindset se você estiver passando por algo muito extremo, como tortura. Como é que tu vai, sabe, tipo, entrar em um estado de meditação e falar: não, isso é só uma sensação. Pode ser uma sensação intensa, mas sou eu que dou o nome de sofrimento. Não, cara, você vai sofrer pra caralho, porque é algo incontrolável e a gente foi programado. Entendeu? O nosso corpo inteiro, o nosso cérebro ele foi programado. Você vai sofrer e vai sofrer muito se você passar por tortura. Entendeu? Não tem como fugir disso. Mas, para a maioria das coisas, existe sim um nível de maleabilidade que pode ser inclusive desenvolvido, e o budismo encoraja isso, entende? Mas outra parte dessa minha frase, tipo, eu odeio. Tá vendo que tem duas partes, ó? Eu odeio. E eu já falei, né, que o odeio é causador do sofrimento. Só que também o eu é causador do sofrimento. Eu já vi em um vídeo falarem que o ser humano odeia o sofrimento, mas ama as causas do sofrimento. E o Monge Gensho chama o eu, essa identidade fixa, permanente, essa crença na essência imutável que nós temos, que comporia quem nós somos, uma delusão. Ele chama de delusão isso. E qual que é a diferença de delusão para ilusão? É que a delusão você não percebe. A ilusão você percebe. Isso daqui é de mentira. Isso daqui tá enganando. Já a delusão, você tá dentro dela, você não consegue perceber que é uma ilusão, entendeu? Então você fica refém dela. E o eu, né, a identidade, o ego,
seria uma das, se não a ilusão mais forte de todas. Quando eu digo... Cara, quando eu usava o Tinder, em um dos perfis que eu rolei lá, tava na descrição, né? Aquelas frasezinhas que... Aquelas frases, né, de putinha do Instagram, tentando ser profunda, mas... Cara, até que é uma frase interessante, tá? Tipo, no perfil dela tava escrito assim, ó. Quem se descreve se limita, ou quem se rotula se limita. Aí não tinha nenhuma descrição no perfil dela. Mas de um ponto de vista budista, faz sentido, cara. Você falar, por exemplo, eu sou inteligente. Dessa forma, eu estou me restringindo a um tipo de comportamento, um tipo de estado mental, dá pra dizer? E daí eu vou sofrer pra tentar manter esse estado mental, pra tentar manter essa imagem mental que eu tive de mim mesmo e das outras pessoas, que as outras pessoas tiveram de mim. E quando eu não conseguir, né? Quando a realidade mostrar, você foi inteligente, agora você não está sendo, aí causará mais sofrimento. Provavelmente a coisa mais importante que eu aprendi com meu pai foi essa parada aí, né, de que ninguém é, todo mundo está. E anos depois agora eu vejo que isso daí se encaixa muito bem no budismo. Não que o monge Gensho e o budismo eles neguem a existência do eu, né? As coisas existem e essa continuidade obviamente existe, né? Que está passando essas ideias para vocês. Só que é importante você não se apegar a uma identidade fixa e a desejos fixos e a gostos fixos e a julgamentos fixos. Tipo, eu disse que eu não gosto que me escutem gravar vídeos. Mas isso não significa que no futuro eu não possa gostar, não possa começar a gostar. Entende? Eu sou de determinadas formas hoje, mas amanhã eu posso ser de outras formas. Eu naturalmente apresento padrões de comportamento específicos que vão se alterando de uma forma mais sutil, né? Tipo, de um dia pro outro, mas se tu pega tu de hoje e de 5 anos atrás, tu vai ver, vocês eram pessoas bem diferentes até, né, cara? E, por exemplo, se eu ficar me apegando a isso, tipo, não, eu sou assim. Eu, Gabriel, eu fixo e permanente, de forma fixa e permanente, não gosto que me escutem gravar vídeos. Dessa forma, eu vou sofrer, cara. Porque eu cravei. Não, é assim e não pode mudar. Eu sou assim e eu não posso mudar. Eu não gosto disso e eu não posso mudar. Entende? Só que a gente tá mudando a cada segundo. Tipo, inicialmente eu tava com essa coisa... Tipo, vamos escutar, gravar vídeo, que merda, que droga, eu queria privacidade, cara. Mas agora eu tô tipo, foda-se. Tanto faz, cara. Foda-se. Eu até preferia, não me escuta mais. Foda-se, tá ligado? E... essa parada de não existir uma essência nas pessoas, uma alma, uma identidade fixa, foi um negócio, tipo, foi um negócio difícil, assim, de digerir, tipo, de entender. Afinal, como o Monge Gensho mesmo diz, é uma delusão fortíssima, né? Provavelmente ainda não digeri totalmente essa ideia. Mas eu acho que aprender sobre, ver muitos vídeos sobre, ou ler muito sobre, pode te ajudar, sim, a sofrer menos, cara. Você perceber que você não é, você está. Entende? E eu assisti um vídeo interessante sobre essa parada também, tipo, no canal da Casa do Saber, que é o comportamento do ser humano, né? Tipo, primeiro, você, né, entra num ambiente e tal, e daí você engana os outros, pra que acreditem que você é certas coisas, né? E depois que você consegue enganar os outros, aí eles começam a acreditar, né? Que você é de determinada forma. Por exemplo, eu postei, sei lá, 50, 80 vídeos de filosofia. Esse cara, ele parece ser inteligente, ele deve ser inteligente. Eu criei uma imagem mental dele de pessoa inteligente. E daí depois, essas pessoas começam a te cobrar
esse tipo de coisa e começam a te chamar das coisas que tu fez elas acreditarem que tu é. E daí, depois de tu enganar elas, elas te enganam de volta. Entende? É uma enganação mútua. Não, todo mundo tá me chamando de determinada coisa, então eu devo ser essa coisa, né, cara? E essas crenças sobre o que tu é, em vez de o que tu está, né? São causadoras de sofrimento. Mas isso não significa, né? O budismo ele não diz pra tu, ó, aceite tudo. Tá, você julgou dessa forma, mas você pode aceitar. Você pode julgar de outra forma e aceitar que caguei na tua cabeça, que façam um monte de merda contigo, que você se ferre bastante na vida, que você não tenha gostos, que você não sinta prazer, que você se contente com tudo. Lembre-se sempre, budismo é caminho do meio. Entendeu? Moderação, equilíbrio, tá? Todo extremo para o budismo é ruim. E também, só porque a minha identidade não é algo fixo, e sim transitório, né? Que vai mudando conforme o tempo passa, isso não significa que essa continuidade que vos fala não possua certos padrões de comportamento que se repitam, né? Eu posso não ser X coisa a todo momento, mas eu posso geralmente ser X coisa, por exemplo. Dá pra dizer isso? Boa pergunta, cara. Essa continuidade pode se apresentar de determinada forma frequentemente. Só que é importante perceber que o que aparece nos vídeos não é o que eu sou. Na verdade, o que eu sou, ou o que eu estou, está em constante mudança, né? Então, apesar de eu ter dito certas coisas no passado e feito certas coisas no passado, isso está no passado. E baseado em tudo que eu fiz até agora de vídeos pro YouTube, você pode criar uma opinião sobre mim. Só que vai ser uma distorção, porque quem eu fui e quem eu estou sendo agora no YouTube representa uma pequena parcela de todas as máscaras sociais que eu me apresento, né? Então você conheceu uma pequena parte dessa continuidade, né? Das manifestações que acontecem dessa continuidade. E daí, por exemplo, né? Teve uma. Eu acho que é uma menina, cara. Ou um menino, não sei, porque ela não. Eu vou chamar de ela porque eu acho que era uma menina. Essa Bell Fuck, ela. Acho que é assim o nome dela, né? Às vezes ela assiste meus vídeos e tal. E, naturalmente, assistindo vários vídeos meus, ela criou uma imagem mental de mim, né, cara? E daí a gente começou a conversar. Só que eu não mantive a mesma postura que eu tive aqui no YouTube, entende? Aqui eu falo de uma determinada forma, mas com meus amigos eu falo de outra. Eu faço um monte de brincadeira idiota, por exemplo. Eu sou menos sério, dá pra dizer. É, com certeza. E eu não fico falando de filosofia toda hora, ou de política, ou de assuntos pedantes. E daí eu acho que ela esperava encontrar isso em mim, né? E quando eu me revelei como um ser humano comum, que apesar de seus gostos diferentes do geral da sociedade, ainda possui muitas características de homem normal, que é falar sobre trivialidades, ter defeitos normais e ter um papo que não é nada de muito especial. Aí o encanto dela por mim acabou. Embora ela aparentemente ainda assista meus vídeos. Esse tipo de coisa já aconteceu mais de uma vez, na verdade, comigo. Então é bom deixar claro, isso daqui é uma pequena parte de quem eu sou. Eu não mantenho essa postura e não fico agindo dessa forma o dia inteiro, cara. Ah, outra coisa que eu ontem fiquei com vontade de falar, mas também fiquei com preguiça. Fiquei pensando, será que vale a pena mesmo? Que é tipo, quando eu tava dormindo ontem, eu tava sonhando com uma ideia de vídeo, eu tava sonhando tipo com eu fazendo vídeo até. E o vídeo era o seguinte, tipo, era sobre Death Note. Tipo, tem muita gente que fala que, eu não seguia o Kira, eu parei de gostar do Kira, parei de apoiar o Kira quando ele começou a matar inocentes. E daí o vídeo ia ser filosofando sobre o que é ser inocente, discutindo essa ideia. O que é um inocente, cara? O inocente é o que segue a lei? Ou o inocente é o que faz o certo?
Não que eu acredite em certo e errado, mas dependendo, tipo, se você acredita, você pode ter uma visão diferente sobre o que é ser um inocente baseado nisso, né? Nessas perguntas que eu tô fazendo. Hum, tipo, uma pessoa é inocente se ela respeita leis horrorosas? Dá pra dizer? Ok, você pode dizer, inocente perante a lei. É isso que eles estão querendo dizer? Mas eu acho que esse negócio de inocente, culpado, ele secretamente carrega nas pessoas, né? Um julgamento ali, cara, sabe? Não é simplesmente hum, uma definição sem juízo de valor. Parece, pra mim, pelo menos, que tem uma carga moral embutida quando as pessoas falam isso. Porque se eles estão dizendo, não, essa pessoa é inocente, nesse caso, pra mim, pelo menos, tá parecendo que é como se achassem, não, essa pessoa não tá fazendo nada de errado. Então elas já meio que estão tendo um lado ali, sabe? Mas eu já falei que eu sou mais Tian Kira mesmo, cara. Eu gosto do Kira. Ou melhor, eu sou mais ou eu estou mais? Isso daí pode mudar, né, mano? As minhas opiniões e tal, os meus gostos. Então pode ser prudente você não se ater a uma imagem fixa de si mesmo e dos outros, né? Porque não é só a imagem fixa de si mesmo que causa sofrimento, mas também a imagem fixa de outros. Tipo, esse cara ele foi um babaca, então ele vai ser um babaca sempre. E daí você começa a agir como um babaca com ele, e daí ele começa a ser mais babaca, e daí você fala, tá vendo? Ele é um babaca. Não, você foi babaca com ele. Tudo bem que ele foi babaca primeiro com você, mas você retribuiu a babaquice dele, e é por isso que ele tá sendo babaca agora. Não porque ele é um babaca, mas porque você condicionou ele a ser um babaca. Mas enfim, pra minha visão, assim, os meus valores, os meus gostos atuais, não parece muito inocente, não. O pessoal que tentava deter o Kira, cara. Então, sei lá, parece meio arbitrário, talvez, essa parada de ser inocente ou não, né? E pra colocar isso daí em perspectiva, o que eu quero falar, por exemplo, digamos que, sei lá, o assassinato de idosas, o atropelamento de idosas na rua fosse legalizado, né? E daí chegasse um justiceiro, né? Contra a lei. E punisse quem atropelasse idosas. Ele poderia não ser inocente, né? Perante a lei. Mas ele não seria inocente pela moralidade da maioria das pessoas? Não? Então, é meio que essa vibe que o L e... O L nem tanto, porque o L ele aparentemente não acredita em justiça, né? Ele meio que faz mais porque ele gosta, até. Se vocês verem uns capítulos do mangá, vão entender melhor isso. Mas o pessoal lá da Força Tarefa e tal, né? O pessoal que tava tentando prender o Kira, tentando condená-lo à morte, tentando descobrir quem que ele é pra né, fazer a justiça ser cumprida, me passa essa vibe. Eles me passam a vibe de estarem atropelando idosas. Moralmente, tá ligado? Tipo, atropelar idosas. Tá dentro da lei, né? Aquele universo, né? De Death Note. Mas não me parece a coisa mais inocente de se fazer, né? E o justiceiro Kira, fora da lei, ele não está atropelando idosas, ele está impedindo que os outros caras atropelem idosas. Mas não, ele não é inocente, ele é o culpado. E ele está condenando inocentes à morte. E é por isso que eu não gosto dele. Eu parei de gostar do Kira quando ele começou a punir, começou a dar pescotapa em quem atropela idosas. Bem razoável a minha opinião. Mas ok, eu sei que isso daí se trata sobre gosto pessoal. Se você não gosta das atitudes do Kira, é a sua opinião. Se eu não gosto, é o meu gosto. É o seu gosto. Não é sobre justiça, não é sobre certo e errado. É sobre o que a gente prefere, tá? E daí alguém pode falar, mas não é muito budista, né, cara? Não é muito budista você apoiar o Kira, um assassino em massa, porque no budismo é dito, né, que é pra não matar, né? É uma das coisas que o Buda ensinou. Não matar. Mas... Primeiro, eu não sou budista, eu sou simpatizante. Segundo, o budismo dá conselhos, não ordens. E terceiro,
aquela metáfora da caixa de bombom do Clarion. Não sei se vocês assistiram esse vídeo, que ele fala, tipo, tem a direita e tem a esquerda, e eu pego, tem alguns, tem a caixa de bombom da direita e a caixa de bombom da esquerda, né, de opiniões. E tem alguns bombons da esquerda que eu gosto e outros bombons da direita. Eu não vou aceitar a caixinha fechada, eu vou pegar os bombons que mais me apetecem, entende? E eu mesmo para as filosofias de vida. Você não precisa concordar com tudo, você não precisa aceitar a caixinha fechada de opiniões do budismo, ou de opiniões do taoísmo, do estoicismo, do epicurismo, do existencialismo, ou sei lá, do cristianismo. Mas você pode ver o que faz sentido pra você, o que você concorda, o que você enxerga como útil pra sua vida e pegar aquilo pra si. E o budismo tem várias dessas coisas pra mim, sabe? Mas não significa que eu vá executar todas elas, cara. Acho que dá pra dizer até que, né, todo ser humano inteligente tem uma opinião burra, né? Ninguém é perfeito e tudo mais. E, bem, nesse vídeo já tá aqui, né, o arquivo bruto com 47 minutos. Vai virar o que? Metade disso quando eu editar. Mas então acho que eu vou deixar agora, né, com vocês. O que é? Aquele conselho, né, tipo, uma das coisas que eu acho mais uau e também mais simples de se entender e de se fazer, né, do budismo, do Zen budismo, né, principalmente, que é o que a vertente que eu tô mais curtindo, né, porque é mais pé no chão, não tem esses misticismo nojento. E o ensinamento é o seguinte, tipo, tu simplesmente prestar mais atenção no presente, tenta manter a atenção plena no teu dia a dia. Esse é um tipo de meditação, você pode ficar com atenção plena no seu dia a dia, evitando julgamentos, por exemplo, sei lá, no seu trabalho ou lavando louça, etc, para evitar sofrimento. E também, né, evitar causar sofrimento é outra coisa, mas que também evita o sofrimento próprio, né? Parar de se apegar às coisas e blá 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 blá. Mas essa coisa de prestar atenção no presente é algo tão simples e tão poderoso, cara. Prestar atenção no presente. Eu estou aqui e nada de ruim está acontecendo. Tem as minhas criações mentais que me causam sofrimento. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Mas eu estou aqui, eu estou agora. E aí o sofrimento desapareceu. E a paz se instaurou. Pelo menos até você voltar a pensar. Voltar ao samsara. Que é como se chama esse ciclo, né, de sofrimento que as pessoas estão inseridas. Mas então, pra quem queria um pouquinho de conteúdo novo, alguma atualização sobre mim, tá aí. Nessas duas pessoas, né? Obrigado por me assistirem e por gostar de me assistirem. Isso significa bastante pra mim. E eis aqui o que eu estou me tornando. Ou o que eu fui durante esses 51 minutos. Que na verdade não é. Eu não sou exatamente a mesma pessoa que eu era no início, quando eu comecei a gravar esse vídeo. Eu ouvi dizer que a melhor forma de aprender é ensinando, né? Então, aqui está um pouquinho do que eu tô aprendendo, né, sobre budismo. E eu não sei como encaixar isso no tom de voz, na forma como tava indo essa frase, mas eu queria falar isso, tipo... Eu acho que eu já falei, mas foda-se, vou repetir. Provavelmente as ideias ficaram mais... As coisas que eu falei aqui, né, ficaram mais claras na minha mente. Depois de ter falado tudo isso, tipo... botar pra fora as coisas que eu penso, deixa mais claro os meus pensamentos, me ajuda a organizar as minhas ideias. E eu acho que isso é pensamento extrovertido, você pôr pra fora pra conseguir receber de volta pra dentro. Entende? As funções extrovertidas me parecem assim, sabe? Você precisa externalizar, porque as funções extrovertidas elas são mais de, né, receber, tipo, é algo mais externo e as introvertidas interno. Então elas precisam colocar para poder absorver. Tipo, colocou pra fora. Ok, agora a minha função extrovertida ela pode trabalhar. No caso, o pensamento extrovertido agora, né? E daí agora eu consigo botar pra dentro de mim. Ou talvez seja só um monte de baboseira que eu tô falando agora sobre MBTI. MBTI é legal, cara, mas sei lá.
Talvez algum dia eu volte com essa fase. Talvez eu vire um guru de MBTI. E comece a falar um monte de coisa que nem eu sei se faz sentido. E comece a ganhar bastante dinheiro com isso. Ou não. Não, provavelmente não. Eu abandonei o MBTI justamente porque eu comecei a me questionar bastante, né? Tipo, será que faz sentido mesmo essas paradas? Tipo, não o MBTI no... o MBTI também. Porque, tipo, eu comecei a ver, tem pessoas, tipo, pessoas que eu considero inteligentes, sabe? Pessoas que pareciam sabidas sobre MBTI, falando muita bosta sobre. E daí eu pensei, cara, será que esse negócio é tão subjetivo assim, tão arbitrário, que qualquer um pode formar opiniões tão divergentes ao ponto de não ser possível colocar um sistema realmente sério sobre esse assunto? Isso, eu acho que essa foi a pedra, a cartada final pra me afastar do MBTI. Porque antes eu estava bem focado no assunto. Mas não significa que o MBTI seja inútil. Ou que sirva só pra entretenimento, tá? Eu acho que ele tem algum valor sim, tá? Algum valor de conhecimento. O próprio Freud dizia que o Carl Jung é uma pessoa genial. Era uma pessoa genial, né? Já morreu. Mas, enfim, 56 minutos já e eu vou encerrar essa porra, meu Deus do céu. Senão eu vou ficar falando o dia todo aqui, cara. Tchauzinho, até a próxima. Não. Se tu assistiu até aqui, comenta ventilador. Vamos ver. Vamos ver se uma pessoa assistiu até aqui. Comenta ventilador. Tchau.